Fábio, existe um limite para despertar a mediunidade? Limite de idade? Ou em qualquer idade? A mediunidade ela é uma disposição física que vem no nosso corpo físico. Ela é uma escolha espiritual, em alguns casos, né? Então, o nosso corpo físico vem com essa disposição. E, às vezes, ela desperta muito tarde, às vezes muito cedo, às vezes a pessoa mesmo vive alheia, né? Vem para uma coisa e vive alheia ao mundo e não interessa, porque a mediunidade é uma ferramenta de ajuda, né? Uma grande ferramenta de ajuda, é um termômetro de ajuda. Então, tem pessoas que têm essa possibilidade, mas elas não usam, não querem usar, não querem olhar para o lado, entendeu? Às vezes, na mesma casa, eles não procuram ajuda. Tem pessoas que vêm com a intenção de ajuda, mas a única ajuda é para si próprio. Então, Ou muitas vezes nem sabe que tem, né? a mediunidade não tem como não saber, né? Não no sentido de o nome mediunidade, mas que tu tem um envolvimento com essas energias, não tem como não saber. É muito peculiar isso, né? Podemos regredir na reencarnação? Não, o nosso espírito ele pode estacionar, mas não retroceder. Toda a encarnação, todo o processo encarnatório, ele tem um único sentido: evoluirmos. Se não evoluirmos, a gente estaciona, mas não retrocede. Vou pegar o que está mais perto. Aparece ela? Tá. Fábio, o mentor é sempre o mesmo ou pode mudar de acordo com a evolução espiritual? O mentor não é sempre o mesmo. O anjo da guarda, tu diz? É. O anjo, o critério dentro do mundo espiritual para ser um protetor, um anjo, é que tu seja mais evoluído que o teu cuidador, o teu cuidado, né? Aquele que tu vem a cuidar. Então, o anjo, ele também está em evolução, né? Um anjo da guarda também pode estar em evolução. Então, não tem a necessidade de ser sempre o mesmo. Às vezes, eles querem e é permitido que eles consigam atender mais de uma vez, mais uma encarnação, mas não tem a necessidade de ser sempre o mesmo. Entendemos. A Roselaine nos pergunta: então, quer dizer que o bebê conhece a voz da mãe. Exemplo, as mães cantam e os bebês se mexem. Mas se não existe o espírito ainda? O espírito existe e ele está ligado ao corpo, através de um laço fluídico, mas a encarnação realmente se dá no momento do nascimento. A encarnação acontece de fato no momento do nascimento. O feto, ele até então, ele vive mais a vida física. E não quer dizer que viver a vida física ele não possa se movimentar. Ele se movimenta, né? Dentro da barriga. A memória espiritual é do espírito, entendeu? A memória, a ligação é espiritual. Ele está ligado, a partir do momento da concepção, é ligado um espírito àquele zigoto, aquelas duas células, é ligado no espírito. Mas a encarnação, ela só se dá, de fato,
no momento do nascimento. Daí tu pergunta assim, então não adianta ficar alisando a barriga e conversando? Claro que sim, porque é um momento especial, né? É um momento amoroso e, independente de ainda não ter se dado a encarnação de fato, tem um espírito ligado àquele feto, né? Ele sabe, ele sente se está sendo amado, se está sendo bem quisto ou não. Então, o nascimento é o encontro do corpo físico com o espírito? Não. A concepção é o encontro das células com o espírito. No momento da concepção se dá esse encontro e só se cessa com a morte. Não pode um outro espírito substituir aquele momento. No momento do encontro do espermatozoide com o óvulo, que forma aquela célula, o zigoto, a partir dali é ligado um espírito que só é desligado com a morte. Do contrário, não pode ser substituído. Então, a partir dali já tem vida. A encarnação daquele corpo, a tomada, por exemplo, a tomada por toda a encarnação daquele corpo só se dá no momento do nascimento.